Boa noite, pessoal. Excelente segunda-feira a todos vocês. Como que vocês estão? Me deem, por favor, um feedback de como que está chegando o nosso áudio aí para vocês, né? Nós temos pessoas aqui de várias partes do país. Alguns estão ainda entrando, né? Ainda dá tempo de você reforçar o convite, mas me deem, por favor, seu feedback, se realmente o som está chegando bom, se vocês estão me ouvindo bem. Por favor, me mencionem isso nos comentários. Ok, pessoal. Parece que todos estão ouvindo bem, né, pessoal? Isso é ótimo, ok? Bom, pessoal, hoje o nosso assunto vai tratar. Som muito bom, né, Irene? Obrigado, seu Francisco também. Então, hoje nós vamos tratar desse órgão vital e nós vamos ver que o cérebro realmente é um órgão fascinante por todas as funções que ele exerce no nosso corpo. Então, mente sã, corpo são, já diziam os antigos. Nós vamos ver a importância de manter esse órgão, o cérebro saudável. Isso vai se traduzir em saúde por todo o organismo. E, claro, nós vamos também hoje ver situações que comprometem a saúde dele. E atenção, nós iremos ver o que os especialistas dizem sobre Parkinson, sobre Alzheimer, depressão, enfim, fique até o final e também conheça a tecnologia, principalmente os novos, que proporcionam mais saúde para esse órgão tão importante, incrível, fascinante que é o cérebro humano. Bom, então vamos começar a falar do cérebro, né? Então o cérebro, ele é de fato o computador central do nosso corpo. Está localizado dentro da caixa craniana, faz parte do sistema nervoso e para ele converge todas as informações que recebemos. As células nervosas, que também são chamadas de neurônios, processa todas as informações e daí faz com que o cérebro execute todas as tarefas. É como se o cérebro ele fosse uma empresa e essas células e os neurônios eles fossem os operários, executassem todas as tarefas. Agora, ao contrário da maioria das células do nosso corpo, que morrem e logo são substituídas por outras novas, as células nervosas, os neurônios, não se regeneram. Inclusive, se sabe na medicina que é praticamente impossível ressuscitar um neurônio. Um neurônio morto não se regenera, ok? E aqui nós vamos começar a ter uma visão melhor do nosso cérebro. Nessa primeira imagem à esquerda, você tem aqui a visão lateral, o cérebro de lado. Então, de lado, você tem essas quatro situações aqui: o lobo frontal, o parietal, o occipital e o temporal. Tá? Cada um desses lobos aqui, desse lobo, tem uma responsabilidade, atua em uma área do nosso corpo. Já na visão superior, você consegue enxergar que ela está dividida em dois hemisférios, esquerdo e direito. Vamos então entender primeiro a questão dos quatro lobos e quais são suas funções. Então, o lobo frontal, ele é responsável pelo aprendizado, o pensamento, a memória, a fala, os movimentos físicos. Já o lobo parietal está relacionado à percepção, às sensações, como, por exemplo, sentir dor, sentir calor, frio, já atua nessa área. No lobo temporal, já é diferente, já está mais associado aos estímulos auditivos, porque ele fica ali bem localizado na altura dos ouvidos. E o lobo occipital, ele é o menor dos quatro e recebe e processa as imagens visuais. Então, nós conseguimos ver que cada parte do cérebro executa uma função. Já na outra imagem, que você vê o hemisfério norte, o hemisfério direito e esquerdo, você agora consegue enxergar. O lado direito do cérebro tem funções específicas, né, como a criatividade, a intuição, imaginação. Já do lado esquerdo, né, lado direito, você tem intuição, criatividade, imaginação, e do esquerdo, o pensamento analítico, o raciocínio lógico, linguagem, está mais associado ao lado esquerdo do cérebro. Cada lado, cada hemisfério, com funções realmente específicas, né?
Mas além dos quatro lobos, além dos dois hemisférios, nós também temos o cerebelo. Ele fica logo ali abaixo dos quatro hemisférios, né? Dos quatro lobos, melhor dizendo, e executa funções também importantes no corpo humano. Ele atua, por exemplo, na postura, no equilíbrio, no movimento. Sem ele, nós seríamos como marionetes ambulantes, como se fôssemos robôs. Nós não teríamos esse equilíbrio, essa postura, esses movimentos que tomamos coordenado. Inclusive, uma curiosidade, a palavra cerebelo vem do latim, que significa pequeno cérebro, né? Na verdade. Outra área muito importante, o hipocampo, que fica localizado praticamente ali entre os dois hemisférios. O hipocampo, ele é o centro da memória, o centro da memória. Agora, quando há lesões no hipocampo, que podem provocar epilepsia, inflamações cerebrais, a hipóxia, né? A hipóxia, que é a falta de oxigenação. Vamos falar muito dela aqui hoje. Então, todas essas situações trazem doenças. O Alzheimer também afeta o hipocampo, porque causa perda da memória e dificuldades de concentração. Mas, como vimos, realmente o cérebro é fascinante. E aqui nessa imagem, você consegue enxergar agora onde que cada área do cérebro ela atua. Você tem a área que aborda a personalidade, a coordenação motora, a consciência, imagens mentais, fala, visão, memória visual, tomada de decisões, cada área do nosso cérebro. Como vimos no início, é como se fosse uma empresa e os neurônios fossem os operários. Executam uma função relacionada ao nosso corpo. Bom, vamos então ver o que diz o Dr. Guilherme Olival, neurologista, neurocientista. Ele vai nos mostrar agora 10 situações interessantes sobre o cérebro. Eu chamo a sua atenção para a quantidade de neurônios que o nosso cérebro tem. Ele vai mencionar isso. E também chama a sua atenção para a importância da água no cérebro. Preste atenção no que o Dr. Guilherme vai nos apresentar agora. Olá, gente. Hoje a gente vai começar a sessão cérebro da nossa página. São curiosidades que eu vou contar a respeito de como funciona o cérebro de vocês. Bom, eu sou apaixonado pelo cérebro, vocês podem imaginar, então eu tenho bastante coisa curiosa para compartilhar com vocês. Tá? Então, vamos falar as 10 curiosidades mais interessantes sobre o cérebro. Hoje a gente vai falar as curiosidades sobre a estrutura do cérebro mesmo, tá? Então, a 10ª curiosidade mais interessante sobre o cérebro é que ele tem aproximadamente, ele é responsável por aproximadamente 2% do seu peso corporal. Então, um cérebro normal, ele pesa entre mais ou menos 1,5 kg, 1,4 kg, 1,3 kg, e ele é responsável pelo gasto calórico de 25% de tudo que você consome de oxigênio e de energia. 9ª curiosidade mais interessante. 75% do seu cérebro é composto de água. Todo o nosso corpo tem bastante água, mas o cérebro ele é um tecido especialmente hidratado. Isso é extremamente importante, porque a perda da hidratação do cérebro afeta diretamente o funcionamento dele. Então toma bastante água, gente. A 8ª curiosidade mais interessante sobre o cérebro é de que 60% do seu tecido cerebral é composto de gordura, especialmente o colesterol. O colesterol, ele faz parte de uma estrutura que reveste o seu neurônio. E, pasme, sem uma quantidade boa de colesterol, o seu cérebro, os seus neurônios, eles morrem, tá? Então, não vai entender mal, não é para você sair comendo colesterol por aí. Tem o colesterol bom e tem o colesterol ruim. Mas é por isso que é indicado, por exemplo, nas dietas, que você tenha gorduras de boa qualidade, como das castanhas, como dos azeites e tudo mais. 7ª curiosidade. Você tem no seu cérebro 100 bilhões de neurônios.
Luísa, coloca aí quantos zeros tem 100 bilhões aí pra gente ver. 100 bilhões de neurônios, gente. Sexta curiosidade. Cada neurônio é capaz de fazer 1000 sinapses por segundo. Então, vamos lá, gente. Eu vou contar um segundo na mão. Cada um de vocês. Cada um dos seus 100 bilhões de neurônios faz 1000 conexões. Quinta curiosidade. O nosso cérebro, ele funciona, as transmissões das sinapses, elas geram uma atividade através dos elétrons que geram uma eletricidade. Então, de fato, o seu cérebro gera eletricidade. Ele gera em torno de 20 watts, o que é suficiente para acender aquela lâmpada mais fraquinha que existe de cabeceira. Então, dá para você acender uma lâmpada com a eletricidade que gera o seu cérebro. A quarta curiosidade. Se você pegar um cérebro, um pedaço de cérebro do tamanho de um grão de areia, ali vai conter 100.000 neurônios. Esses neurônios entre si, nesse pequeno grão de areia, ele consegue fazer 1 bilhão de sinapses. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de atividade que tem em um grão de areia dentro da sua cabeça. Terceira curiosidade. O cérebro, os neurônios dentro do cérebro são as células mais especializadas do corpo. São as células que dão mais trabalho para o corpo produzir, que demoram mais para produzir. E você não tem só um tipo de neurônio, você tem pelo menos 10.000 tipos diferentes de neurônio, cada um com uma função específica. Estou começando a ficar meio repetitivo, né? Falando igual político, número. Segunda curiosidade. O cérebro de um bebê de 2 anos de idade já tem 80% do tamanho de um cérebro adulto. Mas isso não significa que ele está pronto. Como vários pais e professores dizem, o cérebro de um adolescente, ele não fica pronto. O cérebro ele continua crescendo, formando conexões e aumentando o volume dele até aproximadamente 25 anos de idade. Então, se você se considera um adulto com 15, 18, 20 anos, você vai ficar mais ainda depois. E a curiosidade número 1 que eu guardei para a gente deixar como a mais interessante, que na minha opinião é a mais interessante dessas que eu comentei, sobre a estrutura do cérebro, é que a velocidade em que passa uma sinapse no cérebro passa de 450 km por hora. 450 km por hora. Gente, 450 km por hora, pensa. O Usain Bolt atinge quanto? Uns 40, 45 km por hora. Aquele animal lá, o guepardo, atinge quantos? Eu não sei, tá? Aí não é minha especialidade. Eu tô fazendo comparações aqui. Sei lá, 150 km. Um carro de Fórmula 1 atinge 300, 350 km por hora. A cabeça de vocês é rápida pra caramba. Bom, gente, essas foram as curiosidades que eu ia deixar hoje, tá? Dá o seu like no meu vídeo, compartilha se você acha interessante isso daqui, se inscreve no canal, eu vou fazer mais curiosidades a respeito do cérebro. Mas o recado mais importante que eu tenho para vocês é cuidem do cérebro de vocês. Vocês viram como ele é importante. Um abraço e até a próxima. Pessoal, espetacular o que o doutor traz aqui à nossa atenção, né? Realmente extraordinário o que o doutor Guilherme menciona. O cérebro com funções incríveis, 10 curiosidades impressionantes, desde a velocidade, a quantidade. Nós vimos que 75% do cérebro é líquido, é água, e é um órgão que deve estar muito bem hidratado. Mas depois de apresentar essas curiosidades incríveis, dizer, cuidem bem do seu cérebro. É o que nós vamos ver agora. Nós vamos ver situações que afetam, prejudicam o bom funcionamento desse órgão vital que é o cérebro. Tá? Por exemplo, vamos falar da hipóxia. A hipóxia nada mais é do que a falta de oxigênio, a baixa oxigenação. A hipóxia está ligada a transtornos de ansiedade, porque ela causa a morte de neurônios.
Isso também resulta em inflamações e lesões no cérebro. Olha que coisa, né? A baixa oxigenação resulta na morte de células cerebrais. E as consequências são óbvias, né? Transtorno de humor, inclusive dificuldade do aprendizado. Então, a hipóxia afeta muito o bom funcionamento do cérebro. O cérebro é um órgão muito prejudicado nessa condição de baixa oxigenação. As suas células podem morrer em cerca de 5 minutos por falta de oxigênio. 5 minutos é o suficiente para que vários neurônios venham a morrer por causa da baixa oxigenação. E nós já vimos, né, que as células cerebrais, os neurônios, eles não se regeneram. O sangue que chega até ele e a todos os outros órgãos do corpo transporta oxigênio, nutrientes, que são fundamentais para o bom funcionamento do organismo. E não é diferente com o cérebro. Quando o fluxo sanguíneo cerebral é interrompido, o que é que pode acontecer? Problemas sérios e até a pessoa sofrer um derrame. Quantas pessoas você conhece que já teve um AVC? Certamente muitas, né? Então, como nós estamos vendo aqui, a baixa oxigenação, a hipóxia, pode trazer vários problemas à nossa saúde cerebral. Mas, além da hipóxia, um outro fator que contribui para o seu mau funcionamento é a acidez. A acidez do nosso organismo afeta o cérebro. Por quê? Porque a acidose metabólica, o excesso de acidez, ele afeta todo o corpo, mas ele também estimula a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse. É o que nós vimos, né? E nessa condição de extremo estresse, os neurônios também são prejudicados. Então, afeta o bom funcionamento do cérebro. Mas além da hipóxia, além da acidez, os radicais livres também. O excesso de radical livre também prejudica o bom funcionamento do cérebro. Inclusive, há estudos que indicam que doenças como doenças senis, né, o Alzheimer, o Parkinson e o próprio AVC está ligado ao excesso de radical livre no nosso organismo. Então, de novo, essa situação compromete a saúde dele. E uma outra situação que compromete muito a saúde cerebral é a depressão. É a depressão, tá? Existe uma glândula chamada glândula pineal, ela é do tamanho de uma ervilha e fica localizada quase que no meio da testa, na altura dos olhos. Só que essa glândula pineal, ela regula funções como a melatonina, que é um hormônio que regula o ciclo circadianos, que é o relógio biológico, o sono. As pessoas que têm depressão, notem, apresentaram uma calcificação dessa glândula pineal. Então, pessoas com depressão, vários estudos têm indicado isso, essa glândula pineal ela está calcificada. Isso também indica uma deficiência de magnésio. Então, de novo, né? E ela está calcificada também é um claro indício de que não há boa hidratação cerebral. Por isso, houve também a calcificação. E a Covid, a pandemia, a Covid-19, também afeta o cérebro. Por exemplo, um estudo feito em Milão, na Itália, por vários médicos e pesquisadores, comprovou que 55% dos recuperados da Covid tiveram transtornos psicológicos. Notem, os recuperados, 55%, tiveram transtornos psicológicos. Por exemplo, o estudo mostrou que 28% tiveram estresse pós-traumático, 31% depressão, 42% ansiedade. Além disso, 40% dos pacientes tiveram insônia e 20% desenvolveram sintomas obsessivos compulsivos. Então, de novo, né? Está comprovado que a COVID, mesmo no caso dos que foram recuperados, também afeta o cérebro. E aqui você tem a imagem do cérebro saudável e do cérebro com Alzheimer. Eu acredito que vocês conseguem enxergar o que aconteceu.
O cérebro saudável é do mesmo tamanho do cérebro com Alzheimer? Não. Os estudos científicos indicam que a doença de Alzheimer, ela de fato encurta, diminui o tamanho da área cerebral. A depressão também diminui, há estudos nesse sentido, mas o Alzheimer muito mais, e como vimos, afetando inclusive o hipocampo. Mas o que é o Alzheimer? Essa doença que afeta principalmente os senis, né, pessoas da terceira idade. Mas o que é o Alzheimer? A partir de que faixa etária as pessoas são mais acometidas? Nós vamos ver agora isso com um psiquiatra, o doutor Pedro Rosa. Ele vai nos mostrar exatamente o que é o Alzheimer. Preste muita atenção na explicação dele. Alzheimer é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, isto é uma doença que afeta o sistema nervoso central de uma maneira a provocar a morte de células dos neurônios e que acaba por progressivamente atingir diferentes regiões cerebrais e, em função disso, gerar diferentes sintomas que acabam por comprometer a vida da pessoa que é portador da doença de Alzheimer. Na medida em que os sintomas adquirem uma abrangência e um significado importante na vida da pessoa, isto é, provocam um grande prejuízo, nós chamamos isso de uma demência de Alzheimer. As últimas décadas trouxeram um entendimento significativamente profundo sobre a neurobiologia do problema, isto é, como ele vem acontecendo no sistema nervoso central. E isso envolve o surgimento de placas entre os neurônios, né? Placas estas que são derivadas de um acúmulo de uma proteína que a gente chama de beta-amiloide, e também do acúmulo dentro dos neurônios de um emaranhado neurofibrilar que é composto de uma outra proteína, que é uma proteína tau, né, que ela se chama proteína tau e que é depositada dentro das células. De alguma maneira, inicialmente, com o acúmulo dessas placas de beta-amiloide e posteriormente os emaranhados neurofibrilares dentro das células, isso provoca destruição celular, destruição dos neurônios e que, na medida em que avança para diversas regiões do cérebro, acaba trazendo diferentes sinais e sintomas que são perceptíveis para os familiares, às vezes para a própria pessoa e também para os profissionais de saúde que assistem essa pessoa. Mais frequentemente, a doença de Alzheimer surge em idosos, isto é, pessoas que têm mais de 65 anos de idade. Mas Alzheimer ele não é exclusivo dessa faixa etária. Pode não ser muito comum, mas nós vemos casos de doença de Alzheimer em pessoas com menos de 65 anos de idade, ou seja, pessoas mais jovens, com até 45, 50 anos de idade. Casos de doença de Alzheimer. Pessoal, explicação clara, né? Nós vimos que o Alzheimer é de fato a destruição, a morte dos neurônios, né? E que vai afetando diversas áreas cerebrais. E o que é impressionante, que foi argumentado, é que não é exclusividade de pessoas acima de 65 anos. Já há casos de indivíduos com 45 ou 50 desenvolverem o Alzheimer. Mas e o Parkinson? Uma outra doença que está relacionada aos neurônios, às funções cerebrais. Vamos entender agora o que é o Parkinson, quais são as suas causas, os sintomas. Você vai ver que tem mais de um sintoma, além do tremor, existem mais sintomas no caso do Parkinson. Nós vamos ouvir agora o neurologista Dr. Denis Bernard. Vamos ouvir com muita atenção essa explicação.
a doença de Parkinson é uma doença neurológica, e aí, como toda doença neurológica, obviamente, ela afeta o cérebro, e a natureza da doença de Parkinson, ela é degenerativa. Então, qual que é o conceito de uma doença degenerativa? É uma situação que, por algum motivo que a gente ainda não entende muito bem, algumas células ou algumas partes do nosso cérebro começam a morrer antes da hora. No caso da doença de Parkinson, quem sofre é uma região chamada substância negra. A substância negra é uma região pequenininha do cérebro que produz uma substância chamada dopamina. Conforme a substância negra vai morrendo antes da hora, a gente para de produzir dopamina e isso provoca uma série de influências de outras regiões do cérebro afetando os nossos movimentos. Então, ela é basicamente uma doença degenerativa que faz com que uma parte do cérebro morra mais cedo, deixando de produzir dopamina e influenciando nos nossos movimentos, produzindo rigidez, tremor e outros sintomas. O que causa a doença de Parkinson? Até o momento, tudo que a gente sabe é que uma região do nosso cérebro começa a morrer mais cedo. Por que que isso acontece? Nós não sabemos. Existem algumas coisas conhecidas, por exemplo, existem algumas drogas ilícitas e alguns pesticidas que provocaram uma doença parecida com a doença de Parkinson, principalmente nos anos 60, 70 e 80. Obviamente que essas substâncias não são usadas mais. Mas a doença de Parkinson, tal como a gente chama a doença de Parkinson idiopática, aquela que é predominantemente do idoso, a gente sabe tudo o que acontece depois que ela começa. Mas a gente não sabe exatamente por que esse grupo de neurônios produtor de dopamina começa a morrer mais cedo. Nós temos duas etapas. Se a gente estivesse tendo essa discussão 10 anos atrás, eu ia dizer que o diagnóstico é predominantemente clínico. Não existia nenhum exame que me dissesse isto é Parkinson. Muitas vezes nós fazemos exames para ver se aqueles sintomas não são decorrentes de outras coisas. Um tumor cerebral, um AVC, um derrame ou uma intoxicação medicamentosa. Mas, na verdade, o diagnóstico é realmente clínico. É eu, neurologista, escutando a história do paciente, botando a mão no paciente e examinando. Existem características que são bem típicas de doença de Parkinson. Os exames são mais para eu ter certeza ou me certificar de que eu não estou frente a um outro diagnóstico, uma outra doença que provoque sintomas semelhantes. Hoje, na realidade, nós temos alguns exames que são razoavelmente específicos para a doença de Parkinson. Isso envolve alguns exames cerebrais e alguns exames até cardíacos. Mas, na prática, eles não são indicados para todo paciente. Aquele paciente que tem uma história típica, que tem um exame clínico típico e que tem uma boa resposta ao tratamento, porque a resposta é rápida, eu não preciso gastar alguns milhares de reais fazendo alguns exames, porque não são exames baratos. Eles são reservados para aqueles pacientes mais jovens ou aqueles que, ao examinar o paciente, eu tenho dúvida diagnóstica. Também explicação muito clara, no caso do Parkinson, né? Está ligado a um grupo de neurônios que vem a morrer e não mais produzir a dopamina. E as causas, como ele mesmo disse, não se sabe precisamente, mas envelheceu e morreu antes da hora, deixando de produzir a dopamina. Mas vocês lembram, no primeiro vídeo, onde abordou a importância da hidratação do cérebro? Pois bem, o cérebro ele requer mais hidratação, mais água, do que qualquer outra parte do corpo, pois precisa do líquido para conduzir as informações de um neurônio a outro, e recebe 20% de todo o sangue que circula no nosso corpo. Quando ocorre, por exemplo, uma diminuição de 5% no volume de água do corpo, note, nós não estamos falando de 15%, 20%, 50%, apenas 5%, aí o cérebro perde 30% do seu desempenho. 5% a menos de água no organismo, note o resultado, 30% a menos de desempenho. Os neurotransmissores são totalmente dependentes da água. Quando o corpo está desidratado, a transmissão nervosa fica comprometida e a função cerebral também diminuída. E aí a pergunta é óbvia, né?
Será que toda a água que você bebe, ela vai hidratar o seu organismo, hidratar o seu cérebro, melhorar as conexões, o bom funcionamento dos neurônios, a sinapse? Bem, analise a água que as pessoas ingerem no dia a dia. Elas utilizam água que vem da torneira, ou uma água supostamente mineral armazenada em garrafões, mas enfim, ou usam um purificador, não importa o que ela esteja utilizando hoje, essa é uma água que está desvitalizada e sem oxigênio. Se essa água ficar armazenada nas tubulações ou numa caixa d'água, ela perdeu o oxigênio livre. Além disso, a água está ácida. E as pessoas ingerem a água totalmente cheia de químicos e metais pesados. O resultado disso é a formação dos crusters quando a água fica parada, porque perdeu o oxigênio. E os crusters não permitem a boa hidratação das células. Os neurônios não serão bem hidratados se a água for rica em crusters. E o que são os crusters, né? Você consegue enxergar aqui nessa imagem esquerda. Nada mais é do que as moléculas da água H2O se unirem umas às outras, através das pontes de hidrogênio. Acontece que pode se grudar umas às outras, juntar-se ali um aglomerado de 36, 72, várias moléculas. E quando isso acontece, olha o problema. Não há hidratação da membrana celular. Os neurônios não terão hidratação completa. Agora veja o que acontece quando essa água, que estava, por assim dizer, morta, desvitalizada, é submetida à tecnologia do silosimol, que você vai ver já já. Quebra-se os crusters, ela é reorganizada. Todas as células do corpo são beneficiadas porque é uma hidratação completa, total. E lembram, os neurônios são totalmente dependentes de água, da hidratação. Mas como você acabou de ver, a água que as pessoas têm ingerido atualmente não promove a boa hidratação. São ricas em crusters. E vocês viram no início que a acidez, a hipóxia, que é a baixa oxigenação, os radicais livres prejudicam os seus neurônios, prejudicam o cérebro. Bem, essa tecnologia da água tratada magneticamente pelo silosimol reduz todos esses fatores que comprometem o bom funcionamento do cérebro. Então chegou o momento, principalmente você que está pela primeira vez, de conhecer essa tecnologia. E nós vamos ver aqui nesse vídeo o que o silosimol faz, que movimento ele faz na água, como que ele atua na acidez, na hipóxia e nos radicais livres que afetam o nosso cérebro. Preste bem atenção e relacione o que você vai ver e ouvir às funções cerebrais. O que é o silosimol? O silosimol é um equipamento desenvolvido com potentes ímãs devidamente orientados, que emitem de forma constante um fluxo ionizante de elétrons direcionados, capaz de produzir trabalho magnético, energizar e orientar correções eletrônicas celulares e moleculares pela magnetização da água. Confuso, né? Mas calma que a gente vai te explicar. Em outras palavras, é um aparelho que possui ímãs que fazem as moléculas da água se separar umas das outras. Esta reação é conhecida como hidrólise da água, que é a dissociação das moléculas H2O, compostas por 2 íons de hidrogênio e 1 de oxigênio. É isso que o silosimol faz. Mas como isso funciona? Agora que o silosimol realizou a separação dessas moléculas, 2 reações poderão ocorrer. Primeira, já ouviu falar que os opostos se atraem? É exatamente isso que acontece aqui. Quando um átomo de hidrogênio positivo se une com um de oxigênio, que é negativo, forma um composto chamado hidroxila. A hidroxila reage com os minerais encontrados na água, como cálcio, magnésio. Essa reação forma os hidróxidos alcalinos,
como hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, entre vários outros. Minerais esses essenciais para a nossa saúde. Porém, nessa primeira reação, vimos que um hidrogênio acabou sobrando. O que acontece com ele? Aqui é onde começa a segunda reação. Já ouviu falar de radicais livres? Eles são átomos de oxigênio isolados, que não reagiram com nada dentro do seu organismo. Isso não é bom. Os hidrogênios restantes da primeira reação neutralizam esses radicais livres, formando novas moléculas de água, que, por fim, serão eliminadas pelo nosso corpo de forma natural. Quando toda essa reação acontece, a água fica mais leve, mais fácil de ser absorvida pela célula, trazendo vários benefícios à saúde, como redução dos radicais livres, que é um forte aliado na luta contra o envelhecimento precoce. O corpo com menos radicais livres faz com que tenhamos uma maior disposição. O siloximol também ajuda a aumentar a oxigenação sanguínea. Isso resulta em um aumento de performance em atividades físicas, seja qual tipo for. Além de vários outros benefícios, como auxilia na alcalinização sanguínea, aumento da densidade mineral óssea, proporciona uma maior hidratação das células e uma maior absorção dos nutrientes. Tudo isso com comprovação científica. Veja no YouTube diversos depoimentos de pessoas que utilizaram o siloximol e se beneficiaram. Ou pesquise no Google Acadêmicos diversos estudos científicos comprovando a eficácia do siloximol em âmbito internacional. O siloximol está disponível em 5 versões. A padrão, adequado para uso doméstico e escritórios, ideal para filtros. Ele conta com um poderoso revestimento de infravermelho longo. A versão mini, focado em mobilidade, para você ter o siloximol na sua garrafa ou squeeze aonde for, seja no trabalho, escola ou academia. Também possui revestimento infravermelho. A versão Residence, para ser inserido na caixa d'água e trazer os benefícios da água magnetizada como um todo para a sua casa, seja no banho ou até mesmo ao lavar alimentos. E por fim, a linha rural, com aparelhos focados para agricultura e pecuária. Na sua opinião, qual é o melhor presente que sua família poderia receber? Sua família merece o siloximol, proporcionando melhor qualidade de vida às famílias. Entre em contato conosco e traga os benefícios do siloximol para dentro da sua casa. Timol, unindo sonhos e saúde. Bom, pessoal, você conseguiu relacionar o que você viu no vídeo com a ação do siloximol em benefício do nosso cérebro? Por exemplo, você viu a redução dos radicais livres. Nós vimos que os radicais livres aceleram o processo de envelhecimento, inclusive da área cerebral, o que acelera os casos de Parkinson, de Alzheimer. Inclusive, AVC está ligado, em alguns casos, ao excesso de radical livre. Vocês viram a redução da acidez, o sangue se torna mais alcalino, e nós vimos que a acidez atua diretamente, um impacto negativo para o nosso cérebro. Você também viu que aumenta a oxigenação sanguínea, e nós vimos que a hipóxia é um fator complicante da área cerebral. Lembram disso? 5 minutos sem oxigênio e o cérebro perde 30% da sua capacidade de atuação. Incrível, né? Lembram também, além da acidez, do radical livre, da hipóxia, a hidratação. Uma água sem crustas, que hidrata toda a membrana celular. Lembram que nós vimos? Nenhum outro órgão do corpo é tão dependente da boa hidratação quanto o cérebro. Nenhum outro órgão. Então, simplesmente extraordinário. E é isso que nós temos. Saúde para o nosso organismo, saúde para a nossa vida. E a pergunta é óbvia, né? Será que as pessoas que já têm algum problema de saúde, mesmo na área cerebral, têm benefício de utilizar essa tecnologia?
Pois bem, vamos ver aqui 2 relatos. Veja, nesse caso, uma pessoa com Alzheimer. Veja o resultado. Boa tarde, dona Raimunda. Boa tarde. Boa tarde, seu Tonico. Boa tarde. Bom, Fala alto, tá? pessoal, esse senhor, seu Tonico, ele sofre de mal de Alzheimer e a dona Raimunda sofre de osteoporose. Tem apenas já está com 26 dias hoje. Estou voltando aqui para saber como é que eles estão. E ela já está tomando há 26 dias a água magnetizada pelo Silosimol e Top H+. Então, vou fazer uma entrevista aqui com a dona Raimunda e com o seu Tonico para ver como é que eles estão se sentindo. Dona Raimunda, quando tá com 26 dias hoje que a senhora está fazendo uso do aparelho, né? Magnetizando a sua água através do Silosimol e Top H+. E quando eu estive aqui, a senhora estava sentindo muitas dores na junta, era? Na junta, no espinhaço. Eu não podia, meu espinhaço doía tanto, irmã, eu não conseguia derriar, não, fazer nada derriar. E como é que a senhora está se sentindo? Eu levanto e não sinto doer mais que nem doía. A dor passou? Passou. Sente mais nada? Mais nada. Eu não podia fechar minha mão, agora eu fecho minha mão, eu abro a mão e fecho. E não sinto doer. E a dor da bursite que a senhora tinha? Pois é, aqui no meu braço eu não podia levantar, agora eu levanto, eu abaixo. A senhora tinha bursite, né? Tinha. Não tem mais? Tem não. Que bênção. Passou. Graças a Deus. E o seu Tonico, como é que ele está? Como é que meu velho tá? Tá bem? Fala pra ela. Meu velho tá bem? Como é que o senhor está, seu Tonico? Eu tô bom. Tô bom, fala mais alto. Gente, o seu Tonico, ele não falava. Eu tô passada. Quando eu vim aqui, o seu Tonico não falava nada. O seu Tonico tá falando. Que bênção. Como é que o senhor tá se sentindo, seu Tonico? Fale aí pra mim. Fala pra ela. Tá bem? Tá bem, graças a Deus. Tá bem? Meu velho tá sentindo bem? O senhor tá tomando a água magnetizada? Tá gostando? Que benção. Tá ficando totalmente curado, né? Em nome de Jesus, né? O senhor não sentava, né? Era? Sentava não. Agora o senhor já tá sentando? Tá falando? Então, fala mais alto. Fale. Olha só. E tá bonito, né? Quando eu vim aqui, ele tava bem acabadinho, agora ele tá mais forte, tá mais corado. Então, esse senhor sofre de mal de Alzheimer. Tomando água magnetizada apenas com 26 dias. Olha só o resultado. O homem tá falando, gente. Não é uma bênção? Tá falando, tá lembrando das coisas. Tá lembrando das coisas, porque ele não lembrava de nada. Ele não conhecia nem eu. Chegava perto dele, que eu sou a esposa dele. Ele não me conhecia. Quem é tu? Era preciso eu falar. Agora pode procurar para ele quem é eu, que ele disse. É a Raimundinha Alves de Freitas. Seu Tonico, quem é a sua mulher aí? Quem é a tua mulher? Quem é? Quem é a tua mulher? Ela está perguntando, quem é a tua esposa? Como é o nome da sua esposa? Como é o nome da tua esposa? Raimunda Alves de Freitas. Raimunda Alves de Freitas. Essa é a tua esposa? O nome dela é Raimunda? Olha só, ele já sabe até o nome da esposa dele. Quando eu vim aqui, ele não sabia nem o nome dele. Sabia não. Não lembrava de nada. Nem um menino chegava em casa, os filhos dele ele não conhecia. Não estava conhecendo nada, não lembrando de nada. E agora tá, graças a Deus. Tá lembrando, tá sentando só, pega a comida, come só, que ele não comia com a mão dele mais. Não segurava nada com a mão. E agora ele já segura. Tá bom, dona Raimunda. Eu fico muito feliz em saber que vocês estão bem. Continue tomando a água magnetizada, não pare, tá? Tá. Que quanto mais a senhora tomar a água magnetizada, mais qualidade de vida vocês vão ter, tá bom? Tá. Fique com Deus. Amém. Você também. Obrigada, amém. E aí, pessoal? Que resultado simplesmente maravilhoso. 26 dias utilizando a água tratada magneticamente pelo Silosimol e o Top H+. Claro que é um caso crônico de Alzheimer, né? Mas você viu uma melhora extremamente significativa, a ponto da esposa dele dizer que ele já se alimenta com as próprias mãos,
que ele já sentava sozinho, e o mais interessante, não lembrava o nome da esposa, e ele pronunciou o nome dela na íntegra. Simplesmente uma melhora extraordinária, não é, meus amigos? Espetacular. Bom, mas e que dizer do Parkinson? Nós vamos ver agora um resultado de Parkinson. E veja como que em apenas 30 dias houve uma melhora extremamente significativa. Preste atenção, o antes e o depois. Bom dia, pessoal. Estamos aqui na cidade de São Vicente, no sítio Remédios, na casa do seu Expedito. Vamos fazer uma entrevista com ele, que ele vai começar a tomar a água magnetizada pelo produto Silosmol hoje. Bom dia, seu Expedito. Tudo bem? Bom dia. Qual o problema, seu Expedito, que o senhor tem? O problema é que eu tenho tremor, modo pá. O senhor sente mais alguma coisa fora esse tremor? Estou doído o corpo todinho quando está tremendo. Faz tempo que o senhor tem esse problema? 7 anos já. 7 anos? Pois é, vai começar hoje a tomar água magnetizada pelo produto Silosmol, concorda? Concordo. Certo, Expedito. Então, breve, vamos voltar aqui, vamos voltar a filmar o senhor e vamos ter um grande resultado seu, no nome de Jesus, tá certo? Tá certo, se eu moto não parar, né? Isso, com certeza. Bom dia, seu Expedito. Pessoal, tô aqui na casa do seu Expedito, né? Ele tem um problema de Parkinson. Fazem 30 dias que ele comprou o produto, começou a tomar água, começou a tomar o banho, né? Como todo mundo pode ver, que ele já teve uma melhora grande. Ele não está bom, 100%, tá vendo? Filmar aqui ele, as mãos dele, tudo. Pode levantar a tua mão um pouquinho, Expedito. Ó, tá vendo? Mas ele tá bem melhorado, né? Ele não tá ainda com o resultado 100% dele, mas ele está bem melhor, né? Né, Expedito? Você tá se sentindo melhor, Expedito? Pois é. E eu fico feliz, né? Por esse pouco que a sua melhora, esse pouquinho que você tem melhorado. Eu fico feliz por isso, porque eu acredito em Deus. Olhe pra cá, homem. Que você vai ter um grande resultado, no nome de Jesus. Eu ainda vou ver você, como eu estou aqui todos os meses, eu ainda vou ver você com resultado 100%. Tá certo, Expedito? Tenha um ótimo dia, Expedito. Fantástico, né, pessoal? 30 dias, um caso de 7 anos. Nós vimos que é uma morte acelerada do grupo de neurônios que é responsável pela produção de dopamina e que não se sabe a causa. Mas olha um resultado em 30 dias. Uma pessoa que estava há 7 anos com o Parkinson. Mas tudo isso que você viu, notem, tem comprovação científica. Você tem publicação em 2014, 2017, 2018, dentro dos Estados Unidos. Então, não é uma tecnologia que foi desenvolvida em uma garagem. E olha o que os estudos apontaram e que corrobora todos os benefícios que nós vimos até aqui. Primeiro, aumento do oxigênio. E nós vimos que a hipóxia é um fator complicante para as funções cerebrais. Veja que o oxigênio, ele beneficia todas as células do corpo, mas notem, especialmente as da área cerebral. E aí você viu os resultados, uma redução do Alzheimer, melhora no quadro de Parkinson. Você tem o oxigênio atuando em todo o organismo. A hipóxia acelera a morte dos neurônios. Nós vimos isso. Então, o aumento do oxigênio traz vários benefícios para todo o organismo, inclusive para o cérebro. Mas isso foi apontado pelo estudo científico e que apontou mais benefícios, como, por exemplo, prevenção do câncer, redução do radical livre, deixa o sangue mais alcalino, redução da viscosidade sanguínea, que pode também provocar um AVC, né? Quando o sangue está viscoso, redução do triglicérides, colesterol, glicose, gordura subcutânea e aumento da densidade mineral óssea, que implica em dizer prevenção da osteoporose. Tudo isso apontado, comprovado cientificamente. Agora, diante de tudo isso que você viu, eu te pergunto, como que está o seu cérebro? Ele está hidratado? Como que está a acidez no seu corpo?
Os radicais livres, será que eles se encontram em excesso? Como é que está a hipóxia? Percebe? Nós temos algo, uma maravilha, que atua em benefício da nossa saúde, com comprovação científica, reconhecida internacionalmente, com depoimentos extraordinários como esses que vocês viram. E certamente vocês têm muitas perguntas, principalmente se você está aqui como convidado. Então, não tenha receio de conversar com a pessoa que te fez o convite. Mande um zap para ela, tire todas as suas dúvidas, mas não abra mão de você levar saúde e qualidade de vida para você e sua família. E aí eu quero te perguntar, qual é o melhor presente que você pode dar para sua família? Qual o melhor presente que você pode dar para os seus pais, para os seus filhos, sua esposa, seu marido, sua família? Notem, você pode dar um carro 0 quilômetro, você pode dar a TV de última geração, mas se a pessoa estiver num leito hospitalar, não tem como usufruir desses benefícios. Não tem tecnologia que ela possa usufruir nessa condição. Mas aqui, você vai oferecer saúde e qualidade de vida. Você e as pessoas que você ama, leve para elas saúde e qualidade de vida. Mas, além das pessoas da sua família, tem as pessoas do seu trabalho, do seu dia a dia, e que você quer levar a mesma tecnologia. Pois bem, você pode ser um franqueado da Timol e representar todos os produtos que a empresa tem. A pessoa que te convidou vai te mostrar que você pode ser um franqueado. E melhor, existe uma condição especial, que é melhor você se tornar um franqueado do que apenas adquirir o produto. Existe essa condição. Ela vai te explicar sobre a condição do ouro, do prata e do bronze. É uma condição que você não pode perder. Você vai levar não só o produto, mas o direito de representá-lo. E praticamente com preços equivalentes. É uma condição especial. Converse com a pessoa que te convidou. Leve essa tecnologia para a sua família e para as pessoas que você conhece no seu dia a dia. Assim, dessa forma, você vai promover o bem do próximo e sentir a satisfação íntima, né, de levar e proporcionar saúde e qualidade de vida. Assim sendo, pessoal, vimos o quão fascinante é o cérebro, mas nós também vimos que uma tecnologia da água tratada magneticamente pelo silocimol, com comprovação científica, beneficia todo o corpo, mas especialmente o cérebro. O cérebro. E como vimos, é essa empresa, né, que coordena todo o nosso corpo. Não abra mão de você e sua família terem mais saúde e qualidade de vida. E lembre-se, você pode ser um representante da marca. Olha que coisa boa. Tem uma condição especial. E a pessoa que te convidou vai te explicar como. Um grande abraço, uma excelente noite e amanhã vamos detalhar essa condição especial na live das 19h30. Grande abraço, excelente noite e até amanhã.